painel é uma reflexão sobre os fatores que influenciam o sucesso escolar no Brasil e na América Latina. Gostaria de dar as boas-vindas à Patrícia Ellen. Patrícia é sócia da Mackenzie e fez esse estudo sobre sucesso escolar na América Latina, especializada em desenvolvimento econômico e em educação. Também vamos dar as boas-vindas para a vereadora Janaína Lima. Vereadora Lima é vereadora de São Paulo, eleita pelo Partido Novo e, inclusive, foi selecionada pelo Fórum Econômico Mundial como uma das jovens líderes excepcionais. Então, com isso, vamos começar antes com um vídeo da Mackenzie, do Nicola Calicchio, explicando o estudo que eles fizeram. Oi, pessoal da Brazowski. Nicola Calicchio falando. Eu, infelizmente, não vou estar aí com vocês em Washington. Eu tive a oportunidade de estar na Filadélfia, adorei a conferência, aprendi um monte. Agora, eu queria falar para vocês que vocês deram sorte, porque quem vai no meu lugar é a Patrícia Ellen, que é uma pessoa muito melhor do que eu, muito mais competente. Ela é uma Global Young Leader do World Economic Forum, uma pessoa extremamente inteligente e que foi a pessoa que liderou diretamente o nosso estudo na América Latina de fatores que elevam ao sucesso do desempenho escolar. É uma pesquisa muito interessante, com alguns insights novos, e eu acho que vocês vão gostar, e vai ser uma base muito interessante para vocês discutirem. Eu queria aproveitar também a oportunidade de dar os parabéns para todo mundo que está aí na conferência ou quem está organizando, porque para mim é fundamental esse tipo de conferência. Claramente a minha geração ela se esqueceu desse tipo de iniciativa. As pessoas da minha geração foram cada um tomar conta da sua vida. Um foi abrir a sua empresa, o outro foi trabalhar num banco, outro em consultoria, e a coisa pública, né? Tudo que é público ficou na mão de uma série de pessoas que claramente não nos representam, né? Desde partidos políticos, associações de classe, clubes de futebol, ou seja, tudo que é considerado coletivo ou público foi ocupado, né, dado que poder não aceita vácuo, foi ocupado por pessoas que tinham interesses próprios de fazer isso e não interesse em melhorar o todo, né? E a minha gratidão, e eu acho que o meu entusiasmo e o meu otimismo vem do fato que quando eu converso com pessoas mais jovens, né, meus filhos, amigos deles, vocês, eu vejo uma diferença. Eu vejo que vocês estão muito mais engajados, vocês estão comprometidos e vocês estão debatendo e estão procurando soluções. E o que eu queria encorajar vocês também não só debatam, mas entrem, peguem, abracem causas, abracem uma causa que vocês gostam, entrem no movimento, entrem num partido político, entrem numa associação, entrem num clube, entrem em alguma coisa que vocês vão ter impacto na comunidade. Qualquer que seja a paixão de vocês, desde esporte, educação, política, qualquer coisa, eu acho que o que não falta atualmente no Brasil são pessoas sérias, competentes, comprometidas e que possam dedicar um pouco do seu tempo para fazer do Brasil um país melhor. Eu estou tentando recuperar esse atraso, tenho as minhas causas, adoraria estar aí ano que vem com vocês, se vocês não ficarem muito bravos comigo de eu não poder ter ido, mas infelizmente eu tive realmente um problema de agenda sério que eu tive que desmarcar aí a minha presença. Então, desejo tudo de bom para vocês. Vou conversar com o pessoal depois para ver o que vocês debateram. Tenho muito interesse em continuar esse diálogo. Muito obrigado e boa conferência. Obrigada, pessoal. Obrigada aí uma honra estar aqui com vocês hoje. Estava ali falando até que estou impressionada com a organização aqui, né? Não esperava nada menos aqui na Georgetown, mas é impressionante ver que cada um de vocês está vindo de uma universidade diferente, tudo super coordenado, como se vocês estivessem estudando todos juntos no mesmo local. Então, parabéns. Acho que um último ponto ali, até linkando com o que o Nicola trouxe, a importância da gente engajar, né? Acho que o Brasil nunca precisou tanto da gente como agora. Então, queria animar vocês a voltarem também. O único ponto, eu achei legal ele falar também de movimentos e partidos.
um ponto da minha biografia que a gente não compartilhou. Eu sou cofundadora do movimento de renovação política que chama Agora, e quem quiser saber mais também é um dos pontos que eu adoro falar sobre. Gostei muito de um tweet de vocês, no Facebook, na verdade, estava uma foto do pessoal da Brasa, falando que vocês não são jovens do futuro, só os jovens do futuro, vocês são jovens do agora também. Então, gostei e quero conversar com vocês sobre isso. Bom, falando sobre educação, né, que é um ponto, para mim, muito importante, eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a ter diploma universitário e esperava que a gente não contasse tantas essas histórias ainda, né? São casos mais comuns do que a gente imagina. Imagino que muitos de vocês tenham histórias parecidas e é uma das coisas que a gente gostaria de mudar. A educação transformou a minha vida. Eu nasci no Campo Limpo, eu moro hoje em Alto de Pinheiros. A região do Campo Limpo é uma das regiões ali com menores índices é uma região muito vulnerável, né? Se a gente for pensar em idade média a morrer, for pensar acesso à educação, mortes violentas de jovens. Então, vários indicadores, é uma região ainda muito vulnerável. E hoje eu moro em Alto de Pinheiros, que é uma das regiões mais seguras, né, com todos os mais os indicadores. São menos de 20 quilômetros de distância, né, e ainda o CEP determina muito de quem nós somos no Brasil, e eu acho que a gente já passou da hora de mudar essa realidade, e aqui está uma das chaves para essa mudança. Começando a falar um pouquinho da nossa visão sobre educação na Mackenzie, tem alguns relatórios que a gente publicou alguns anos atrás. Há mais de 15 anos a gente vem estudando esse tema. Tem 2 relatórios em especial que eu gostaria de citar, que é um de 2007 e 2010, porque a gente fala um pouco da nossa visão, né? E esse relatório novo, ele, olhando de uma forma isolada, para mim, parece que é uma visão simplista da educação, e não é. A gente tem que olhar as 3 coisas juntas. Tá? Então, eu trouxe aqui um pouquinho da visão do primeiro, que era How the World's Most Improved School Systems Keep Getting Better. Nesse relatório, a gente mapeou os principais sistemas de educação no mundo, né? Alguns que estavam indo muito bem, alguns que não estavam indo muito bem em alguns países, e a gente criou essa primeira escala aqui com base no PISA, tá? Como é que é a jornada dos sistemas escolares indo de fraco para regular, regular para bom, bom para ótimo, ótimo para excelente. E o que a gente viu é que, dependendo de onde você está na jornada, as intervenções necessárias são muito diferentes. Tá? Então, não é um menu que a gente tem de intervenções para melhorar a qualidade da educação e sair aplicando a mesma coisa para todo mundo. Então, às vezes a gente pega, na Finlândia acontece isso, vamos aplicar direto no caso do Brasil. Não é verdade, acho que testar é legal, a gente fazer as experiências, mas é muito importante entender o contexto de cada local. Então, esse estudo foi um primeiro onde a gente fez esse menu de intervenções voltado à realidade de cada local, com base nas experiências analisadas. Foi uma análise bem empírica da realidade. Outra coisa que a gente aprendeu é que não tem bala de prata na educação. Vou implementar a escola em ensino integral e está tudo resolvido. Vou implementar a tecnologia e está tudo resolvido. Não é. É um sistema que precisa ser transformado de uma forma integrada, com um conjunto de intervenções. O importante é a gente sempre pensar, pelo menos nesse bloco aqui de intervenções, aqui é o exemplo do sistema de Minas, que a gente ajudou na implementação do PIP, né, que foi o Programa de Intervenção Pedagógica de Altíssimo Impacto, que em Minas, num espaço bastante curto de tempo, eles conseguiram, né, criar um modelo de alfabetização para crianças bastante impressionante. Infelizmente, agora o programa está sofrendo grandes alterações estruturais, mas Minas, por muito tempo, liderou o ranking de melhor IDEB, de melhor alfabetização dos alunos. Mas tem aqui as 5 dimensões mais importantes, que é a formação da equipe, desenvolvimento do material, capacitação dos profissionais, definição dos objetivos e incentivos, execução e acompanhamento dos resultados. Mas o que eu queria que vocês lembrassem nessa página é uma coisa. Em educação, não funciona meta. Né? A gente aqui, todo mundo com muita experiência no setor privado, adora colocar meta em todo lugar. Falar para o servidor público, que ganha entre 800 e 1.500, 1.800 reais, que trabalha em situações super precárias, que ele precisa entregar uma meta, né? Se a gente não tem um regime de consequência e de premiação, não funciona.
Muito pelo contrário, são pessoas que estão correndo riscos diariamente, que trabalham em situações de muita pressão. Então, a gente tem que falar de sonho. Tá? Eu acho que em educação, em geral, na saúde, quando a gente está falando de serviço público, é muito importante a gente trazer essa visão, né, que tem que ser... Acho que a palavra serviço público, né, ela é muito importante, porque a gente está falando aqui de servir. Né? E é esse servir que a gente tem que resgatar e trazer as coisas boas, as metodologias de acompanhamento de metas, mas ressignificadas para essa realidade. Outro ponto fundamental que a gente não pode esquecer é que o professor é o grande protagonista dessa jornada, obviamente, junto com o aluno, mas que todo o resto que a gente vai falar aqui tem esse pano de fundo que o maior, se a gente for escolher o fator que faz toda a diferença na educação dos alunos, é o professor, é o quão preparado esse professor está. Esse aqui é um dos exemplos que a gente tem de estudos que foram feitos e muito publicados nos últimos anos, estudos acadêmicos que mostram um aluno que tem acesso a um professor bem preparado, ele tem um desempenho muito melhor do que um aluno, até na mesma escola, que não teve acesso a um professor bem preparado. Com isso, eu queria falar um pouquinho desse estudo em especial e lembrar que tem mais um trabalho que a gente tem feito, que é o Generation. A McKinsey escolheu como causa global nosso trabalho social, educação. E na educação a gente escolheu a temática do jovem. A gente tem trabalhado muito com alfabetização por muitos anos, mas o tema do jovem nos chamou a atenção porque a gente está vendo no mundo inteiro, né, que a quantidade de jovens desempregados que estão buscando um propósito. Então, a gente viu uma importância muito grande de trabalhar a empregabilidade, essa integração do jovem na sociedade do trabalho, e essa é a causa do Generation. E aí, um dos pontos que a gente sempre traz, e aí já aterrissando na realidade do Brasil, é que a gente tem falado muito de gasto na educação. Gasto é super importante, sim. A gente precisa de recursos para investir no nosso, talvez, maior ativo, né, que são as nossas pessoas. Só que gasto não é tudo. A gente precisa gastar esse recurso bem. E aqui tem um exemplo de como países diferentes, com níveis de acesso a recursos diferentes, conseguem performances também muito diferentes. Então, a gente vê países que investem relativamente menos que o Brasil em educação, né, na faixa aqui do Brasil, e conseguem resultados no PISA muito melhores. A Letônia, a Rússia, a Bulgária, a Argentina, a Tailândia, todos estão na mesma faixa de investimento do Brasil, com resultados muito melhores. Então, é uma pergunta para a gente se fazer como sociedade. A gente aumentou nosso investimento, vocês viram, os últimos estudos foram publicados essa semana, nossos alunos não estão aprendendo. Tem muitos casos de melhoria? Tem muitos exemplos de sucesso? Tem. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de Sobral, a gente tem falado muito do caso de Pernambuco, mas se a gente pegar a média do que está acontecendo, a maioria dos nossos alunos não estão aprendendo. Então, está na hora da gente olhar como sociedade para o que a gente está fazendo e refletir sobre isso. O objetivo desse estudo é trazer, ofertar aqui uma primeira visão de como é que a gente pode usar Big Data hoje para olhar os nossos dados. Então, o que a gente fez? Essa parceria com a CDE, os dados do PISA são públicos, a gente pegou o PISA de 2015 e analisou os resultados através de Machine Learning, comparando no modelo preditivo mais de 1.000 variáveis. E aí, dessas mais de 1.000 variáveis, 5 foram muito explicativas do desempenho dos alunos. Né? E quais são essas variáveis? Os alunos, os professores e a administração das escolas respondem um questionário super detalhado do PISA. E esse questionário vem desde perguntas se você está motivado, se você não está, qual é a infraestrutura que tem na escola. Então, a gente correlacionou essas respostas com o desempenho dos alunos naquelas escolas. Tá? Lembrando que esse PISA de 2015 foi a prova de ciências e foi com esse resultado que a gente correlacionou. Então, o primeiro fator que mais afetou, né, ou mais correlacionou com o desempenho dos alunos na escola foi o acesso à educação infantil de qualidade, que a gente vai ter a chance de ouvir em mais detalhe da vereadora Janaína também. Esse foi o quinto maior fator que afetou. A gente começou aqui do último para o primeiro, para gerar mais expectativa aqui em vocês, mas esse é um fator super importante, entretanto, com uma variação que eu diria que não é positiva. A variação aqui é o seguinte: a gente tem a educação infantil
em regiões mais vulneráveis, mais pobres, ela tem um impacto menor no resultado do aluno que depois respondeu o PISA do que nas regiões mais ricas. Por quê? Tem várias hipóteses aqui, tem várias inferências, mas uma que a gente pode assumir que a qualidade da escola na região mais rica era melhor. Então, é um ponto importantíssimo para a gente refletir e entender o que está acontecendo. O quarto ponto mais importante é o aumento da jornada escolar. E aqui foi muito interessante fazer essa análise, porque a gente não olhou só o aumento da jornada, mas quantas horas de aumento na jornada. E o que a gente vê é que a cada hora que você aumenta, de fato, tem um aumento impressionante no resultado do PISA. Mas parece que a partir da 7ª hora que é adicionada ali, a gente chega num platô. Isso é interessantíssimo. E a gente vê que até 5 horas é o maior impacto também. Então, são 2 dados muito relevantes. Por quê? Número 1, se a gente expandir, às vezes você não tem recurso para fazer a jornada de 7 horas. E isso faz muita diferença, porque uma jornada de 7 horas, você não consegue ter 2 jornadas na mesma sala de aula. Uma jornada de 5 horas, você consegue. Então, aqui é uma discussão muito interessante de quanto recurso eu tenho para expandir. Se eu tenho recurso suficiente para fazer a de 7 horas para todo mundo, ótimo. Se eu não tenho, fazer nada não é bom. Então, tentar fazer a de 5 horas já tem um impacto muito, muito grande. Vocês vão ver aqui que mais de 60 pontos no PISA, né, se você subir da média que a gente tem hoje para 5 horas de jornada. E isso você consegue fazer sem ter que expandir a infraestrutura. Tá? Então, é esse tipo de dado que ajuda a gente a ter discussões maiores, porque todo mundo sabe que escola em tempo integral é super importante, só que a gente tem o desafio do fazer, do implementar, dos recursos financeiros e também de pessoas e infraestrutura. O terceiro mais importante é a tecnologia. Tecnologia tem impacto, sim, só que aqui a gente tem que pensar no como e que tipo de tecnologia. E o grande aprendizado aqui é a tecnologia na mão do professor tem um impacto super positivo. A tecnologia na mão do aluno, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma. Né? Então, a gente viu que em alguns casos tem até impacto negativo. Quer dizer que o aluno não tem que usar tecnologia? Não é isso. Mas, de novo, é a forma, é em que contexto, é em que sistema. Né? E não esquecer que o professor tem um protagonismo muito grande nessa história também. O segundo, mais importante, e esse aqui é um ponto que pode ser visto como muito polêmico, é a instrução predominantemente por meio de exposição do professor. Todo mundo tem ouvido falar muito de blended learning, vamos deixar o aluno fazer o próprio processo exploratório. Aí volta meu exemplo da Finlândia, de Singapura. Gente, o Brasil não é a Finlândia. Né? E a gente tem assim, talvez até tenham mini Finlândias no Brasil. E talvez para essas mini Finlândias esse modelo da Finlândia funcione. E acho super legal a gente ter esse modelo como aspiracional. Mas a gente tem que discutir o que funciona para cada local. E ainda, a gente está acostumado com o modelo onde o professor lidera essa instrução. Então, preparar o professor para que isso seja feito da melhor forma possível é muito mais importante do que tentar fazer aí uma implementação de um modelo completamente diferente de um dia para o outro. Tá? Por último, aqui eu só estou falando da diferença de impacto do PISA, com aulas mais baseadas em instrução e as investigativas. A instrução é quando o professor está aqui falando, né, e o aluno recebendo aquele conteúdo, o investigativo, trabalhos em grupo, e o que a gente vê é que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, o que importa é você ter uma combinação, mas com a predominância do modelo mais baseado na instrução, e sim com alguma coisa de trabalhos em grupo, interação, projetos. E quando você expande o tempo em sala de aula, isso começa a fazer mais sentido ainda, que você ganha mais tempo e vai fazendo os modelos mais inovadores. Por último, e esse aqui, pessoalmente, eu achei que foi um aprendizado muito legal, que pode trazer uma oportunidade muito diferente para a gente, que foi a variável de mentalidade e motivação pessoal do aluno. Quando a gente traz esse ponto, ele, para mim, volta até para como eu me apresentei aqui, né? Para todos nós que, se a gente estudou numa região onde a gente tinha os amigos mais pobres ali com dificuldade de aprendizado, você vê a diferença de quando você tem uma mínima base na sua casa, com aquele estímulo de você pode, né? E provavelmente vocês que estão aqui são pessoas muito batalhadoras que venceram várias etapas. Eu tenho certeza que cada um aqui vai ter uma história daquele pai, daquela mãe, ou daquele tio que falava: você pode, vai lá, eu acredito em você. Né? E foi isso que a gente mediu aqui de uma forma muito
simples também, né? Estou simplificando ao máximo o trabalho, mas eu compartilhei com vocês no Twitter, eu copiei a GoBrasa, tem o relatório completo, tá? Com toda a metodologia e o detalhe científico. Mas o que foi feito aqui? A gente pegou no questionário, o aluno se autoavalia e avalia o grupo. Ele fala se ele se sente motivado, ele fala se ele sente que ele pertence ao grupo na escola ou não, ele fala se ele entende o que é motivação, ele fala se ele acredita que ele pode vencer na vida ou não. Então, é muito interessante. Os alunos que respondem afirmativamente para essas perguntas, eles, nessa análise, a análise mostrou uma correlação muito grande entre o sim para essa resposta e o melhor desempenho no PISA. E aí, essa variação é uma média de 50 pontos no PISA. Tá? Então, a pessoa ter essa motivação, ou entender o que é a motivação. Além disso, um outro ponto muito importante aqui foi que essa diferença é ainda mais relevante para um aluno de uma região pobre, vulnerável. E ele ser motivado, e quando você vê o que é motivado e a nota dele no PISA, esse aluno motivado de uma região muito pobre, ele tem uma nota no PISA maior do que um aluno desmotivado numa região rica. Né? É óbvio que a gente não quer esperar a pessoa ter que mudar de CEP, igual eu contei aqui a minha história, para ter várias oportunidades. Então, talvez a gente tenha uma chance aqui muito boa, que é trabalhar as habilidades socioemocionais, a expandir esse trabalho com o aluno, que é óbvio que não começa só na escola, volto a falar, tem o professor como protagonista, mas também na família. Né? Mas aqui tem uma pista, talvez uma oportunidade muito importante para a gente trabalhar. Aqui é um exemplo das perguntas, o que é motivação, calibragem de motivação. Eu não vou entrar no detalhe aqui, que isso está no relatório para vocês, mas é com base, a gente não inventou nada, foi com base nesse questionário que foi respondido por 540 mil alunos ao redor do mundo. Com isso, quais são as implicações? Aqui, como eu falei, não tem bala de prata, e aqui a gente não provou nada ainda. A gente só levantou causalidades muito relevantes, correlações muito relevantes, e que agora nos dão uma luz dos tipos de pilotos de iniciativas que a gente tem que tocar, medir, entender o impacto para provar essa causalidade e fazer implementação em escala de intervenções que possam ajudar a gente, de fato, a sair desse quadro muito deprimente, que é o nosso resultado no PISA recorrentemente ser ruim. E não é só no PISA, é no IDEB, é na capacidade de ler e escrever, é na capacidade de fazer contas básicas dos nossos alunos. Então, a gente tem uma oportunidade aqui de olhar com um olhar diferente, trazer também a matemática, o Big Data, para ajudar a gente a buscar novas soluções. No caso da primeira infância, a gente tem que monitorar de perto a expansão desses programas que está acontecendo agora. É ótimo que a gente tem uma legislação agora que evoluiu, mas não adianta a gente só fazer, tem que fazer do jeito certo, porque senão a gente vai estar aqui daqui a alguns anos olhando esses dados, né, de uma forma aí triste de novo. A expansão do tempo integral, que também agora passou uma legislação com relação a isso, talvez tenha um caminho intermediário para quem não consegue fazer isso de um dia para o outro, que é a jornada de 5 horas também a ser estudada. Mas esse balanço entre quanto de recursos a gente tem e o que dá para fazer é super importante. Tecnologia nas escolas, já falei. Lembrar que o professor tem que liderar aí a inclusão dessa tecnologia. No caso aqui do ensino voltado à instrução, a gente dar essa centralidade para o professor e valorizar a carreira do professor. Né? O professor é um grande ativo que a gente tem para fazer essa transformação acontecer. No Brasil, né, a carreira de professor é uma das menos aspiradas, uma das menos procuradas. Então, acho que passa por um trabalho da gente ter o nosso Harry Potter brasileiro ali, né? E a gente acreditar que ser professor é especial, é importante, vale a pena, reconhecer o trabalho dos nossos professores no Brasil. A boa notícia é que eu acho que a gente está andando no caminho certo. Muita coisa mudou, inclusive no que diz respeito a leis, regulamentação. A sociedade civil organizada está bastante organizada. Tem alguns exemplos aqui, a Base Nacional do Currículo, como habilidades socioemocionais também hoje fazem parte desse novo currículo, a reforma do ensino médio, o próprio Plano Nacional da Educação e a universalização da pré-escola. Então, acho que a gente está
no caminho correto, no que a gente está exigindo de cada um dos sistemas, tem que tomar cuidado agora para que essa implementação também seja feita da melhor forma. E aí, para fechar, pensando nessa implementação da melhor forma, minhas 3 mensagens aqui são, em primeiro lugar, vamos parar de falar de meta na educação. Olha aqui, uma consultora falando para a gente não falar de meta. Vocês têm que concordar comigo que o negócio é sério, né? Mas vamos falar de sonho, vamos resgatar a importância de fazer essa transformação acontecer, vamos resgatar o valor de ser servidor público, o valor de ser um professor e a importância de transformar a vida do aluno. Então, é sonho, vamos sonhar, devolver aos professores e aos alunos o direito de sonhar. O segundo ponto é que não tem bala de prata, a gente tem que olhar para programas de transformação, não é porque foi o tempo integral ou aquela tecnologia específica, a gente tem que olhar tudo que está sendo feito naquele sistema específico. E, por último, até talvez 3, 4 anos atrás, sempre que eu falava de educação, eu falava, vamos focar só nas crianças, nas crianças, nas crianças. Hoje eu mudei completamente. Quem me ouve sabe que eu só falo que o Brasil envelheceu antes de prosperar e que a gente não pode sacrificar a geração que saiu da escola. A gente precisa dar o direito para esses jovens e para esses jovens adultos encontrarem seu trabalho, encontrarem seu propósito, e a gente vai ter que, sim, transformar e trocar a turbina do avião enquanto ele está voando. Não dá para a gente focar só nessas crianças, a gente vai ter que focar no nosso jovem também, porque esse jovem está na rua, a gente tem a nossa barriga da pirâmide hoje, não são mais as nossas crianças, são os nossos jovens, né? Os jovens não são o futuro, são agora, como vocês mesmos disseram, e não dá para a gente fingir que isso não aconteceu, né? Como um exemplo aqui de estatística para vocês, o Brasil dobrou a população acima de 60 anos em 20 anos. Se a gente pegar países como Japão, Suíça, eles fizeram isso em 100 anos, né? Então, a gente envelheceu muito rápido, a gente vai ter que aprender a lidar com isso muito rápido também. E aí eu vou deixar a Janaína falar das nossas crianças também, mas eu acho que a gente vai ter que olhar o todo juntos. Obrigada. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui, dentro desta universidade, uma das universidades mais respeitadas do mundo, com pessoas incríveis, com jovens talentosos, cheios de vontade de mudar o mundo. E também assistir palestras tão inspiradoras e compartilhar um painel com a querida Patrícia Ellen, uma mulher inspiradora e que veio aqui e deixou uma mensagem importante de reflexão para todos nós. Dando continuidade, né, ao tema da educação, eu gostaria, então, da gente falar como um tema central a primeira infância, e eu quero contar para vocês tudo o que a gente vem fazendo, mas antes eu quero passar um overview de tudo que o meu mandato tem feito. Afinal de contas, né, quando a gente, até mesmo a fala do Nicola, quando a gente fala de política, dá até um frio na espinha, principalmente no nosso país, mas eu tenho a felicidade e a alegria de ter sido eleita por um partido totalmente inovador, que é o Partido Novo, que vem com bandeiras claras, defendendo a ética, a transparência, o resgate do elo do cidadão, mostrando que é possível agir com respeito ao dinheiro público, respeito ao cidadão e, mais do que isso, mostrar serviço. E, assim, nesses 10 primeiros meses, a gente apresentou 12 projetos, somos coautores em 38 iniciativas e sou vice-presidente da CCJ. O que é isso? É a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara Municipal de São Paulo, da qual, até o momento de hoje, já tive a felicidade de relatar quase 120 processos. E, nesse mês, uma meta importante. De janeiro a setembro, o nosso mandato conseguiu economizar mais de R$1 milhão. E esse valor... Quem aqui já tinha ouvido falar de político devolver dinheiro ao cofre público? Então, aqui a gente está mostrando que é possível fazer mais com menos, e a nossa redução de gastos, né, ou seja, utilizar de forma eficiente o gasto público, tem um impacto imediato. E vou contar para vocês como isso, né? Porque todo esse recurso economizado, num acordo que nós construímos entre Executivo e Legislativo, será direcionado para programas de educação.
E uma outra bandeira que a gente acredita, trabalhando aí já no curto e médio prazo, é o empreendedorismo. É o empreendedorismo que a gente pode fazer, de fato, esse Brasil se transformar numa nação próspera. É aqui nessa sala que eu acredito que a gente possa virar o jogo do nosso país. E é com o empreendedorismo que a gente pode gerar uma nova cultura para o nosso país. E quero contar algumas coisas que a gente conseguiu muito en passant. Semana passada, tive uma reunião com professores da Babson College e a gente vai estar buscando aí ver se a gente traz a Babson College para qualificar todos os professores da rede pública municipal e garantir todo o programa de mentoring para os alunos da rede pública municipal. E não para por aí. A gente reuniu um grupo de investidores e vamos transformar todos os telecentros em coworkings públicos, garantindo que as ideias de alto impacto, além de terem acesso ao material da Babson College, também tenham um investimento seguro. E agora a gente vem no tema da noite, primeira infância, na educação, que é a minha bandeira de longo prazo. Hoje, o que a gente assiste no Brasil são políticas imediatas, a gente falta uma visão de longo prazo. E é aí que eu acredito, a visão de longo prazo, a solução do nosso país está na primeira infância, e eu quero contar para vocês o porquê. Quero começar, então, trazendo uma fala da Malala. A Malala, ela dizia, né, ela sempre fala isso, né, que uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo. E com essa frase eu gostaria de inspirar que a gente, de fato, pudesse, então, se apoderar dessa fala e a gente conseguir, então, pensar como que a gente pode mudar o mundo. E, para pensar nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse momento, um pouco da minha história. Eu conheço de perto, nasci num bairro vizinho da Patrícia, chamado Capão Redondo. E bairro do Capão Redondo, eu estudei numa creche, no Jardim Irene. E essa creche, eu guardo uma cena que impactou a minha primeira infância. A uma quadra dessa creche existia um esgoto. E as crianças brincavam na vala daquele esgoto. Enquanto eu estava na creche, crianças brincavam na vala do esgoto. A creche salvou minha vida. A creche me garantiu condições mínimas para que hoje eu estivesse aqui, falando com vocês, como vereadora, advogada, pós-graduada, com curso de extensão em Harvard de primeira infância. O que eu quero dizer para vocês é um chamado. Hoje existe, para muitos jovens, um muro imenso entre o Brasil e os nossos jovens. A gente precisa derrubar esse muro. A gente precisa construir uma ponte. O futuro desse país somos nós. Eu tive a felicidade de ter contato com o professor Heckman, James Heckman. O professor James Heckman é um prêmio Nobel e que ele sempre traz, em suas aulas, a frase de Pitágoras: eduquem as crianças e não precisaremos punir os adultos. Por quê? Em suas apresentações, ele sempre fala que, quando você investe em primeira infância, você reduz índices de criminalidade, você aumenta o índice de prosperidade desse país. E não para por aí, não. Além de você garantir um país mais dinâmico e sustentável, você também elimina os extremos, as desigualdades.
Então, a gente está falando no investimento social mais seguro, aquele que garante o mais alto retorno, inclusive socioeconômico, para qualquer nação. É investir em primeira infância. Não sou eu, nem a Patrícia que está dizendo, quem está dizendo é James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel de 2000. Esteve no Brasil e tive a oportunidade de apresentar um projeto de primeira infância que nós estávamos liderando na Câmara Municipal de São Paulo. E que a gente teve um marco histórico na construção desse PL. Nós conseguimos, com esse PL, 51 coautores. Ao total, comigo, são 52 autores do marco legal da primeira infância do município de São Paulo. A gente conseguiu colocar PT, PSDB, Democratas, PRB, PR e todas as maiores bancadas dialogando. Um diálogo construindo uma política pública que tem um único objetivo: mudar a vida de todas as crianças, trazendo uma visão integrada dessa criança, fazendo com que a saúde, educação, assistência social construam um mapa da convergência, unindo forças, a fim de que essa criança seja vista no seu todo. Não é só a educação, não é só a saúde, não é só a assistência, como também tem a parte da cultura. Além disso, reduzir custos. Isso aumenta a eficiência da política e aumenta o alcance e o retorno social. E, para isso, para vocês ouvirem um pouquinho mais de detalhe, eu quero mostrar um vídeo. Agora, São Paulo tem uma lei que, se aplicada, mudará o futuro de nossas crianças. É o Marco Legal Municipal da Primeira Infância, uma lei que quebrará o ciclo intergeracional da pobreza e garantirá uma cidade muito mais livre e justa para todos. Assegurar educação para os nossos pequenos, creche e pré-escola para todos, usando a tecnologia como aliado e melhorando os serviços já prestados. São alguns dos avanços que essa lei garante. Amparar a gestante, incentivar a amamentação, garantir campanhas de prevenção, sem esquecer dos exames de rotina e a vacinação de todos os nossos pequenos. Apoiar as crianças carentes também está no radar desta lei e também protegê-la de toda e qualquer vulnerabilidade e violência. Somos todos corresponsáveis pela criança, por isso que na lei, além de constar esse termo, a gente garante instrumentos para que a sociedade civil apoie cada vez mais no sentido de proteger e garantir os direitos de nossa criança. A lei estabelece, inclusive, mecanismos de parcerias público-privadas a fim de garantir os melhores serviços no desenvolvimento integral de nossas crianças. A criança é um ser que luta para falar, e a sua luta chegou no Executivo e no Legislativo, que unidos entrega para a cidade uma lei transformadora e que pode sim garantir grandes saltos e avanços no futuro das nossas crianças. Vocês puderam perceber, a legislação que a gente conseguiu, alinhando com o marco regulatório que já existe aprovado, inclusive de autoria do ministro Osmar Terra, pelo Congresso, também numa articulação histórica, a gente vê a importância e o quanto a criança toca. Uma coisa que eu sempre comento nas palestras é que, quando a gente pensa em qualquer retratar uma situação de miséria, de pobreza extrema, a gente lembra de uma imagem de uma criança. Sempre que você observa, a gente
as pessoas se tocam e se sensibilizam quando veem a imagem da criança, quando retratada um cenário assim. E não é só nesse cenário que a criança sensibiliza. Quando a gente fala que o futuro do nosso país é a criança, todo o legislativo se sensibiliza. Eu lembro que eu tive a oportunidade de viajar, acompanhar o prefeito numa viagem e sentei ao lado dele. E, obviamente, fazendo a lição de casa, levei o meu PL e apresentei. Falei, olha, prefeito, a gente tem um projeto transformador que foi construído com a Câmara, com todas as bancadas. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer, então, essa sanção próximo da data do Dia da Criança. E, numa sanção histórica para a cidade de São Paulo, a gente conseguiu aprovar esse PL com todas as bancadas do Legislativo, com o apoio do prefeito, e agora as diretrizes com mais de 35 ações que determinam o marco legal da primeira infância entrará em ação num programa integrado de todas as secretarias, criando um mapa da convergência da política pública. E uma outra coisa muito legal que a gente conseguiu, que não está aqui, porque está num processo de construção, todo mundo já deve estar acompanhando o Plano Municipal de Desestatização da cidade de São Paulo. E o que a gente está fazendo? Somando, humanizando o Plano Municipal de Desestatização, que constará, a começar, por 2 PIUs, que é o Plano de Intervenção Urbana, dos terminais de ônibus, em que a gente vai começar, nos editais, colocar diretrizes estabelecidas, inclusive na legislação, com medidas simples que o poder público pode anotar, transformando a cidade mais acolhedora e incluindo a criança no mapa da política pública, inclusive nas obras, que é uma coisa muito legal. E o que a gente também, eu queria contar com vocês também uma curiosidade, que a gente levou um cheque de 5 bilhões de reais, que é o que vai representar para a cidade de São Paulo, mostrando que um Estado enxuto pode, sim, se transformar num Estado acolhedor, que foca no cidadão e que acolhe ele naquilo que ele precisa. Agora, eu gostaria de trazer para vocês a reflexão de alguns dados. São Paulo tem um déficit de 65 mil vagas. O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, aponta que o Brasil investe 3 vezes mais em crianças de 6 a 12 anos do que 0 a 5 anos. E a gente viu lá no gráfico do James Heckman que o retorno, quando se investe em criança, é numa média de 13%, e quando você investe nessa faixa etária, é de 7% a 13%. Então, 7% a 10%. Então, você vê que a porcentagem é muito menor comparado ao investimento em primeira infância. O PISA, a Patrícia já apresentou, que a gente ficou como um dos lanterninhas, e que as nossas escolas, os nossos alunos, também têm sérios problemas. Então, eu gostaria de trazer para vocês o fechamento desses dados, que o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, segundo a ONU. Hoje, nós ocupamos o 10º lugar. E eu, a Patrícia, o Pedro... Vamos ficar de pé aí, Pedro. Pedro é um guerreiro. Fez muita coisa pelo Brasil. E o Brasil continua nessa situação. Mas eu também queria mostrar os bons índices do nosso país. Nós já fomos a 6ª maior economia. Hoje somos a 9ª. São Paulo é a 34ª cidade global, segundo o último ranking aí da consultoria TAM. E o Brasil teve só na última década 9 startups unicórnios. Por que eu estou dizendo isso? Eu vi aqui uma frase genial
do Rodrigo, do Banco Plural. Só tem sucesso quem faz. O nosso país tem condições de se transformar num país de sucesso. A prova é esse auditório aqui. A prova são as mentes brilhantes que estão aqui. Eu quero dizer para vocês que eu posso voltar para o Brasil, lá para a Câmara Municipal, tentar economizar o máximo possível, fazer minha parte. Eu devolvi carro oficial, eu não tenho motorista, eu ando de transporte público, eu cortei 70% do número de assessores, todos os gabinetes em média têm 18, eu só tenho 6 assessores, fazendo uma política pública de longo prazo, construindo diálogos entre os extremos, fazendo com que as pessoas pensem naquilo que de fato interessa para o cidadão, aquilo que de fato interessa para a cidade, tentando fazer com que o Estado fique mais focado. Pedro vai continuar, se Deus quiser, 2018 eleito, né, Pedro? Mas liderando aí uma bandeira social, a Patrícia no agora. Mas e vocês? Queria fazer um convite. Que vocês não desistam do Brasil. Nosso país, ele pode ser entregue aos ratos ou nós expulsarmos os ratos. Nós podemos acabar com tudo que está errado. Nós podemos ocupar os espaços daqueles que não nos representam. Você tem a possibilidade de administrar, ter uma startup unicórnio e, de repente, administrar uma startup bilionária. A maior fortuna agora é do Amazon, né? Um pouco mais de 90 bilhões. Ele e Bill Gates são os mais ricos do mundo. Você pode ter uma fortuna, a probabilidade de sermos um Bill Gates é mínima, mas você pode administrar por mês o equivalente a várias fortunas do Bill Gates. Sabe como? No poder público. Indo lá, com toda a inteligência que você tem, com toda a capacitação que você tem, se colocar a serviço do seu país e fazer com que esse serviço, esse trabalho, faça com que a gente seja não mais a nona economia, mas a primeira economia. Meu professor Steve Jobs, de Harvard, ele sempre diz que um país que tiver a capacidade de colocar as suas crianças no mais alto índice educacional, esse país liderará o mundo. E eu queria fazer esse convite, lançar esse desafio para a nossa geração. Queria que a gente definitivamente derrubasse os muros. Aqui a gente vê pessoas, aqui representa a diversidade do que o Brasil pode ser. A gente tem aqui no palco 2 pessoas que vieram do extremo sul de uma das regiões mais carentes da cidade de São Paulo, de uma universidade mais importante, e várias histórias inspiradoras que eu já ouvi de vários de vocês. A gente tem a possibilidade de quebrar esses muros e a gente construir a ponte do desenvolvimento,
da geração de riqueza, do Brasil que dá certo, e fazer com que o mundo conheça esse Brasil daqui. Fazer esse Brasil ser o Brasil que verdadeiramente represente não só a mim, não só a vocês, mas a todos os brasileiros. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos agora para o nosso question and answer. Primeira pergunta da Bibi. Bibi? Olá, boa noite. Primeiramente, muito obrigada por participarem desse painel de educação, um tópico que eu acho que é uma grande paixão de muitos aqui presentes. Eu sou mais conhecida como Bibi, eu estudo Business e Computer Science na Universidade da Pensilvânia. E minha pergunta é para a Patrícia. Patrícia, quando você está falando da implementação das soluções, você fala nós. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Então eu queria que você clarificasse um pouquinho mais quem é que tem que fazer isso, em particular, qual deveria ser o papel de cada uma dessas camadas da sociedade, da McKinsey, do governo brasileiro, das empresas privadas, das ONGs e dos estudantes brasileiros que estudam fora para fazer essa solução. Uau! Bom, acho que quando eu falo nós, somos nós mesmos. Acho que todos esses têm um papel super importante. Eu acho que a primeira coisa, como indivíduos, acho que vocês estão aqui fazendo a primeira parte, vocês querem estudar, ter acesso à educação, aprender, ser um exemplo dessa mudança que a gente quer ver. Acho que a segunda parte disso é a gente, como sociedade, provocar essa reflexão. O que a gente está fazendo de errado? Eu me pergunto todo dia. A gente aumentou o investimento, está testando vários modelos, a gente olha o PISA, olha o IDEB, olha todos os resultados, é muito frustrante, então tem alguma coisa errada. Primeiro, acho que esse momento de autocrítica, a sociedade civil organizada e mesmo não organizada tem um poder muito importante nesse momento, que é cobrar esse entendimento, esses estudos, essa reflexão. Então, isso que a McKinsey fez, vocês podem fazer aqui, outras consultorias, o PISA, as informações do PISA são públicas, a OCDE disponibiliza para todo mundo. A gente foi lá, pediu, investiu uma equipe nossa, que ficou 9 meses mergulhado nesses dados, analisando e compartilhou os resultados. O pessoal da OCDE foi super aberto, disponibilizou uma equipe para interpretar com a gente fez 5 relatórios diferentes, um por região, devido à América Latina. Então, isso é um exemplo do que a gente pode fazer com dados que são públicos hoje, é estudar o que está acontecendo e entender as implicações. Então, disso eu já dei exemplo do que estudantes, consultorias e academia pode fazer com relação a isso. Aí tem essa questão do público e do privado. Eu não tenho a resposta certa para essa pergunta. Tá? Eu acho que a gente tem alguns dados, a gente estava até discutindo antes de começar aqui, o Pedro e a Janaína, cada um de nós tem uma opinião um pouco diferente de qual que é o modelo. Talvez o único consenso que a gente chegou é que tem uma reflexão aqui que é realocar os recursos. A Janaína deu o exemplo da alocação do recurso para a primeira infância versus o ensino fundamental. Tem um exemplo ainda mais drástico, que são as nossas universidades. Hoje, o gasto com a universidade pública por aluno é entre 6 e 12 vezes maior do que o gasto com o aluno na educação básica. Isso é inadmissível, isso precisa mudar. Então tem uma questão de realocar esse gasto ontem, seja no público, seja no privado. A criança, desde o nascimento, desde na verdade na barriga da mãe, precisa dessa atenção. Aí a forma de fazer, a gente vai precisar dos atores públicos e dos privados. Hoje, a educação básica de referência ainda é pública. Não quer dizer que a gestão não possa ser compartilhada, não possa haver parcerias público-privadas, mas então a gente tem que olhar os dados e ver o que está acontecendo. Universidades têm muitas referências no privado. Então, olhando o que existe, é essa conclusão que eu posso trazer, mas tem um papel muito importante para o público e privado. Eu acho que o ponto mais importante é realocar os recursos e todos nós cobrarmos a qualidade. Não sei se eu respondi sua pergunta, que ela é bem complexa. Vamos agora para a pergunta da Caterine. A primeira, por favor.
Catherine. Oi, tudo bem? Meu nome é Caterine, sou de Michigan State University. A minha pergunta, assim como vários, acho que aqui, a gente trabalha com bastante trabalhos sociais na escola. E uma das coisas que eu fiz, eu dei aula em escola pública de inglês para as crianças. E a diferença dos professores... A gente só podia ir tanto em educação, né? Sempre eles viravam e falavam, mas é assim que eu aprendi em casa. Nos Estados Unidos, assim como algumas escolas particulares, tem um movimento muito grande de Parent-Teacher Association, de incluir os pais no processo de motivação. Quando a gente está falando de mudar o caráter do aluno, como que tanto as novos projetos públicos, quanto a academia, quem e como estão puxando para incluir os pais desses alunos no processo de educação? Acho que essa é a minha pergunta. Obrigada. Para as duas. Tem muito trabalho sendo feito para incluir a família no processo educacional, tanto pelo sistema público quanto pelo privado. Eu adorei esse exemplo que você começou falando, que você deu aula, e eu acho que isso é um ponto super importante. Eu, quando voltei, como vocês, eu tive a chance de estudar fora, e eu fui fazer MBA no INSEAD, eu fiquei 2 anos fora. Eu voltei, eu lembro até hoje, voltando no aeroporto de Guarulhos, e a desigualdade é visual, né? Eu lembrei da minha família inteira, falei, gente, tem 115 pessoas na minha família. Eu fui uma das primeiras a aprender inglês, na verdade, acho que é a primeira, né? Aprendi, fui estudar fora como garçonete, na verdade. Eu preciso ajudar o maior número de pessoas possível. Aí eu voltei, né? Eu nasci no Campo Limpo, morei grande parte da minha vida no Real Parque, e cofundei uma ONG que chama Promundo. A gente fundou uma unidade no Real Parque e fui dar aula na favela. Então, por que eu te contei essa história? Porque uma parte é envolver a família, mas o ponto é que os alunos precisam de exemplos, precisam de referências. Então, eu levei meus amigos, engenheiros, advogados, todo mundo foi dar aula de inglês para eles na favela. Tinha muitos primos estudando como alunos lá e alguns também começando a dar aula. E essa interação foi muito legal, porque o aluno vê o engenheiro lá dentro contando que ele pode ser, a professora, advogado, né? Então, acho que criar esse modelo de que ele pode, de que ele acredita que ele pode fazer isso, parece que é romântico, mas acho que se cada um de nós dedicar um tempinho para ensinar, para dar aula, para conversar com as pessoas, para quebrar esses muros que a Janaína falou, a gente já vai fazer uma mega diferença, gente. Tem uma parte da solução que é super complexa, mas tem a outra que é básica, que é cada um de nós fazer a nossa parte, né? Então, o governo está fazendo a sua parte sim, inclusão da família é fundamental, tem vários trabalhos nisso, mas lembrando que o aluno precisa de referências e mentores. Os pais são parte dessa história, os professores têm papel fundamental e cada um de nós pode ser o mentor de alguns desses alunos também. E parabéns pelo seu trabalho. Realmente é muito boa a sua pergunta. Como vocês viram no vídeo, eu comentei que a gente colocou o termo de corresponsabilização, que realmente a criança ela tem que ser um compromisso de todos. A educação tem que ser uma bandeira do nosso país. Na verdade, eu, pelo menos, assim como a Patrícia, minha vida também foi transformada pela educação. A educação é, de fato, o único mecanismo de real mudança que a nossa sociedade possui. Eu acho que muito se avançou, acho que o governo tem programas, mas que eu acho que as condicionantes ainda desses programas precisam mudar, porque às vezes a gente tem programas que têm um bom objetivo. Vamos dar um exemplo, Bolsa Família. Ele é um bom programa, só que ele tem condicionantes errados, porque ele abre a porta da entrada, acolhe a pessoa, mas não dá a porta da saída. Então você não cria mecanismos e condicionantes que você possa fazer com que essa pessoa ganhe uma autonomia a partir daí. Então muitas vezes a mãe, a família recebe aquele benefício, mas muitas vezes colocar a condicionante do aluno ir, será que não teria que ser melhor se colocar a interação dele com o professor? Talvez a gente colocar o desempenho escolar,
a gente colocar a participação da família na escola. São várias sugestões de aperfeiçoamento de programas que realmente são importantes, mas não da forma como está sendo aplicada de hoje, de uma forma com um olhar somente assistencialista, que é o que a gente tentou romper. Porque o maior desafio do Brasil é romper com o ciclo intergeracional da pobreza. E para a gente romper isso, primeiro precisa ser com a educação, mas não é só uma ação de educação. Então tem que ser uma ação integrada, e quando você fala a partir da criança, de como você pode criar instrumentos de com cada um cumprir a sua parte, eu quero trazer um exemplo. Eu e um grupo de amigos da comunidade, a gente criou um dos projetos de grande iniciativa popular, um dos maiores de iniciativa popular do Brasil, chama Escola do Povo, e a gente começou então a alfabetizar a comunidade inteira. A gente não conseguia recurso, ninguém apostava na ideia, a gente começou a catar papelão e escrever com caneta as garagens vazias. A gente ocupava e começava então a alfabetizar as pessoas naqueles espaços. E aí as pessoas, eu lembro, emocionadas, dizendo que antes iam lá tirar a identidade e faziam lá o registro com o dedo, ou então tinham que pedir para alguém preencher a ficha de emprego, e a partir daí elas ganharam uma autonomia. Poderia ter sido um programa do governo, mas o ponto é, quem foi e fez isso foi um grupo de jovens ali da comunidade. Não tem muito, a gente não tem que buscar, eu acho, essa coisa de que eu votei em você e a responsabilidade é sua, achar que o Estado vai resolver todas essas coisas, fez com que chegássemos até aqui. Acho que o que tem verdadeiramente aqui é um chamamento de repensarmos o modelo Brasil. A gente precisa trazer que cada um se sinta responsável por essa mudança e entenda como pode contribuir com essa mudança. Independente do papel. Hoje, como vereadora, eu apresentei uma lei. Ontem, como moradora de um bairro da periferia, eu criei um projeto de iniciativa. Pessoalmente, eu apoio várias instituições e faço os trabalhos que eu posso. Então, eu acho que todos nós somos responsáveis por essa quebra de paradigma e por realmente essa nova visão e esse novo modelo de educação que o Brasil precisa começar a ter. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Janaína. Vamos agora para a pergunta da Helena. Helena Ize... Close enough. Oi, prazer. Meu nome é Helena, eu estudo Relações Internacionais, Química e Saúde Pública no George Washington University, aqui em DC. E a minha pergunta originalmente era mais direcionada à Patrícia, que na sua pesquisa você falou que idealmente 7 horas de escola, estudo seriam o ideal, né, para um aluno. Mas aí eu fiquei pensando, muitas dessas crianças que estudam em escola pública, quando mais jovens, também têm um trabalho para poder ajudar na dinâmica familiar, na economia familiar. Então eu fiquei pensando se vocês também analisaram a parte do, como isso afetaria a dinâmica familiar, ter uma criança que poderia ajudar no sustento, ficar mais tempo na escola. Acho que a criança ter que ajudar no sustento é grave, né, por definição. Então, acho que a gente não pode contar com isso nunca. Até eu falei das 7 horas, mas, na verdade, modelos que têm tido até mais resultado no Brasil são, além de 7, são 9, que é tirar o aluno jovem de situações de vulnerabilidade, né? Porque ele ter que trabalhar para ajudar o pai e a mãe quer dizer que está tudo muito errado, né? Então acho que a gente não pode corrigir um problema criando um outro mais grave. Esse aluno precisa ficar na escola, ele precisa aprender para ele ter uma chance na vida. Então, ele sair da escola, aprender menos para poder ajudar a mãe, pode ajudar ele no curtíssimo prazo, mas não vai resolver o problema dele nem o da família.
Então, ali, com os dados do PISA, a gente viu 7 horas parecendo um platô no que diz respeito ao PISA, mas tem estudos de testes reais mais recentes, acho que Pernambuco é um bom exemplo disso, que mostram que, na verdade, o ideal, no caso do Brasil, é de 8 a 9, porque tem um extra ali que você utiliza para trabalhar a propósito com o aluno, exatamente a parte de habilidades socioemocionais. Eu estava num painel com o secretário Federico Amâncio, há 4 semanas atrás, sobre isso, até quando a gente lançou o relatório, e ele relatou muito essa história. Falou, ao invés de 7, a gente precisa de 9, exatamente para fazer o teu primeiro ponto aqui, que foi dessas habilidades. Para eu trabalhar isso, eu preciso de tempo, e eu não posso tirar o tempo da matemática, da ciência. E ele explicou um pouco o que eles fazem com essas horas extras. Agora, sobre o trabalho, tem o programa Jovem Aprendiz. Eu mesma comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Acho que me ajudou muito, mas era um trabalho... eu acho que tem toda uma reflexão que a gente tem feito sobre isso. O que é o trabalho que ajuda o jovem, mas não dá para ser um trabalho do qual a família depende. Só para complementar, que você falou um ponto muito importante, que é a questão do desenvolvimento das habilidades socioemocionais que as crianças possuem. Né? Tem um estudo do professor Jack Shankoff, né? Ele fala da plasticidade cerebral, ele trata da inovação, teoria da mudança. O que ele fala? Que existe uma janela de oportunidade no desenvolvimento cerebral daquela criança, em que é o momento em que a gente está começando então a fazer a sinapse, que é a ligação entre um neurônio e outro, e que conforme você vai promovendo, trazendo o brincar como um tema central, você desenvolver habilidades cognitivas, socioemocionais, trazer interações para essa criança, você potencializa o desenvolvimento da sua inteligência. Por isso que é muito importante essas atividades, e elas repercutem, inclusive, nos índices de evasão escolar, de indicadores de saúde, diabetes. Tudo isso foram avaliados em grandes pesquisas publicadas. O Roy ali, que fez uma análise profunda de tudo isso. Passamos agora aqui para a pergunta do Thiago. Oi, tudo bom? Meu nome é Thiago, sou estudante de doutorado em neurociências, pela neuroplasticidade. Então, minha pergunta é para as duas, na verdade. Vocês comentaram muito de exemplos do exterior, e acho que esse aqui é um dos maiores exemplos de educação no exterior. Então, em coisas como blended learning, e aulas na Finlândia, e aulas na Suécia. E óbvio que o Brasil é diferente, mas além das lições que a gente pode trazer para o Brasil, o que o Brasil tem de diferente para a gente fazer melhor que esses países? O que a gente tem de único no Brasil que a gente possa fazer melhor? Acho que o Brasil tem muita coisa muito boa, né, gente? Gente é demais. Vamos lá. Eu acho assim, o brasileiro é muito batalhador, né? Resiliência, para mim, é uma das melhores coisas que a gente tem, né? É a versão boa do jeitinho. A gente quer se livrar daquele jeitinho, né, da indisciplina, da coisa errada, mas tem o outro lado que é do improviso, né, de aguentar coisas difíceis, dar a volta por cima. Isso é super importante. Então, esse é um exemplo de uma capacidade que é muito nossa, criatividade, empreendedorismo. Se a gente fosse... Eu perguntei, né, que eu tenho essa palestra sobre educação por causa do estudo que a gente fez e lançou recentemente, mas eu tenho sido muito convidada para falar do futuro do trabalho. Né? E no futuro do trabalho, não vai ter trabalho, então a gente conhece, né? A gente sabe que 70% das nossas atividades vão desaparecer, na verdade vão ser automatizadas, e não é se, é quando, e o quando a gente não está falando de um horizonte longo, a gente está falando entre 2 e 10 anos. Né? Dado isso, o que vai acontecer com esses 70% do tempo? As coisas vão mudar completamente. E eu acho que a nossa habilidade para lidar com mudança é muito especial. A nossa habilidade de criar, de se adaptar, é muito especial e vai ser uma característica muito importante nesse processo. A gente tem muitas empresas inovadoras no Brasil. Vocês viram agora, semana passada, o Guia Bolso, né, falando aí de potenciais unicórnios. Recebeu aí um dos maiores aportes de investidores estrangeiros no Brasil. Então, a gente tem o empreendedor, a gente precisa agora de um sistema que nos ajude a empreender.
né? Porque o nosso sistema atrapalha no que diz respeito a não só ao custo, mas à complexidade, né? A gente não falou aqui carga tributária, eu sei que o nosso foco hoje foi educação, mas a gente tem um sistema que dificulta a nossa vida, e não é de hoje, é de 500 anos. É de como a nossa sociedade se formou, né? A gente trouxe o pior do nosso modelo de colonização, agora a gente tem que lutar contra isso, porque a nossa essência ela é muito empreendedora, com um empurrãozinho vai dar muito certo. Então eu sou muito otimista, eu queria até deixar isso aqui bem claro, aqui a gente traz os números que a gente quer melhorar. O mundo melhorou muito, vocês devem conhecer o Peter Diamandis, né? Tem várias estatísticas que ele traz que são sensacionais. Eu sou fã do Gapminder, que eu também acho que vocês devem conhecer, né? Quem aqui conhece Gapminder? Gente, por favor, entrem agora. www.gapminder.org, eu acho que esse não é .com, mas é incrível, mostra dados de todos os países do mundo, pega expectativa de vida, educação, e mostra como a gente evoluiu assim, nos últimos séculos. E vocês vão ver, o mundo está melhorando muito, e o Brasil também. A gente deu um salto, eu falei de expectativa de vida de mais de 35 anos em um espaço super curto de tempo. Isso é super legal. Só que a gente tem que andar mais rápido, porque as coisas estão mudando mais rápido e não está sendo igual para todo mundo, né? Então, acho que nesse sentido, a gente é muito bom em empreender, muito bom em inovar, muito bom em resistir. A gente só precisa distribuir melhor as coisas que a gente faz bem, porque eu acho que na hora de dividir a gente faz alguma coisa errada ali que fica, né, distribuído de uma forma diferente. Um ponto até que eu esqueci de falar para a Lígia, muito legal que você está estudando saúde pública, tá? Que hoje eu sou o samba de duas notas, né? Eu falava muito de educação, agora eu falo do futuro do trabalho e do envelhecimento saudável da população. Eu acho que saúde, assim, a gente vai ter que responder tanto quanto a educação futuro, e saúde pode virar um grande problema para a gente. A gente vai ter que entender como é que é viver uma vida de 100 anos e como é que é ter um sistema de saúde bom para todo mundo num país que envelheceu antes de prosperar como o Brasil. Então, Lígia, parabéns, vamos precisar muito aí dos conhecimentos que você está aprendendo aqui e levar para o Brasil. Eu acho que a Patrícia falou tudo. Acho que o desafio do Brasil, além de romper aqui, trazendo como tema da educação, ciclo intergeracional da pobreza, mas eu vejo muito custo Brasil, consequência disso, né? Por isso que eu elenquei esses 3 pilares no meu mandato, que é a eficiência do gasto público, empreendedorismo e primeira infância. Que, pautado nisso, eu acredito que numa visão de imediato impacto, de curto e médio impacto e de longo prazo, a gente consegue trabalhar em ações concretas, reduzindo o custo Brasil. E eu acho que uma das coisas que eu acho que fica de reflexão, que a gente tem muito e que pode... é a generosidade da nossa gente. Eu acho que o brasileiro é generoso, sorri fácil, é aquele jeito alegre, cativante. Você não conhece... Eu nunca precisei fazer janta na minha casa, né? Eu lembro que eu chegava da comunidade, eu batia na porta do vizinho: oi tia, o que você tem hoje aqui? Então, quer dizer, é outra relação que você tem, uma vida em comunidade plena que em outros países você não assiste essa relação, esse protagonismo, essa proximidade que nós brasileiros desenvolvemos facilmente. A gente estava, eu e o Geraldo, a gente voltou do aeroporto junto com o Francesco e era um brasileiro. A gente pegou o Uber com o brasileiro. Já virou amigo, a gente já trocou telefone, já começou a dar várias dicas do que está sendo feito. Isso é o Brasil. Então, o que falta, na verdade, eu acho que é uma união. Eu acho que falta a união de todos os setores, a sociedade, o poder público, a iniciativa privada. Somos o cidadão individualmente, a gente realmente fazer um pacto, uma ação coletiva em prol de um Brasil que é possível e que todos os brasileiros merecem, inclusive vocês lá no Brasil. Uma salva de palmas aqui para a Janaína e para a Patrícia.